Começa agora mais um programa Família e Sociedade, oferecido pela Chancelaria da Universidade Mackenzie para você que está aí nos assistindo, está sempre interessado e ligado em questões ligadas à família, problemas, relacionamento, oportunidades, também questões ligadas à sociedade, o comportamento. E você vai estar aqui comigo, como o programa é sobre família, minha esposa está aqui junto de mim. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Sempre nós temos aí uma data festiva, não é? Aliás, o comércio vive de datas comemorativas. Vocês já imaginaram como as crianças reagem a isso? Será que a quantidade de presentes ou isso não tem influenciado e a gente tem gerado uma nova aí, crianças com uma mentalidade muito consumista? Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é a professora Thelma Portugal Pereira, que é psicóloga e também é orientadora educacional do Mackenzie Tamboré. É isso, eu lembrei de tudo, né? Lembro. Tá certo. Professora, então, muita gente acha que dar presentes é sinônimo de demonstrar amor. Isso é fato? Não é. É uma forma de amor, mas não a mais importante. O mais importante para a criança é a presença, é o contato, é a conversa, sentir-se importante na vida dos pais, na vida dessa pessoa que presenteia, muito mais que o presente em si. Principalmente hoje, que muitos presentes são dados o tempo todo, então eles perderam um pouco aquele significado de antigamente, de que a gente esperava a data para receber aquele presente que a gente tinha vontade, expectativa toda, né? Então, hoje nós estamos exagerando, né? Exagerando. Você acha que isso, então, pode acabar gerando na criança um consumismo? Sim, porque é um exemplo que ela está recebendo de que ela precisa ter, né? Ela precisa ter aquilo que ela vê na televisão ou na vitrine. Então, é muito importante ela ter, mas, na verdade, ela não tem tanto prazer depois que ela tem. Né? E isso vai criando uma frustração, uma ansiedade, se não for bem cuidado pelos pais. Né? Na sua experiência, Thelma, por que você acha que os pais acabam trocando, né, a atenção da qualidade de tempo pela atenção em relação ao dar presentes? Tem muitos motivos, né? Tem aqueles pais que tiveram muita falta de tudo e hoje querem compensar que os filhos tenham tudo que ele não teve. Tem os pais que trabalham muito porque viajam ou ficam muito tempo mesmo e querem compensar essa falta de presença, né? Então depende muito. Tem os pais que querem que o filho tenha o melhor, o melhor, o melhor. Então, ele próprio é muito consumista. Então, ele faz disso uma prática mesmo na casa. Aliás, tem um caso também que as crianças elas sempre vão pedir, né? Uma criança normal, ela vê aquilo na televisão e ela quer ter. Quer ter, né? E aí, acho que vai muito dos pais também, né? De terem essa sabedoria de dizer não. Né, muitas vezes, né? E quando ele não tem, quem manda na casa acaba sendo os filhos. Então aqui o filho é que determina a agenda, inclusive dos presentes do lar, né? Sim. Até uma certa idade, até 11, 12 anos, a criança não tem esse discernimento para entender a propaganda. Então ela assiste, ela vê e ela sente que aquilo é muito importante para ela. Então, ela não está pronta. Então, são os pais que têm que falar, não, você não precisa, não é hora, né? Você acha que você acha que os pais têm medo de gerar frustração nos filhos? Muitos pais têm medo de gerar a frustração. E a frustração é tão importante para o crescimento, né? Então, eles não deveriam ter esse medo. Pelo contrário, eles deveriam mostrar segurança de saberem o que é melhor para o filho e dizer não. Mesmo porque no futuro ele vai ter que lidar, né, com vários quantos nãos, né? Quantas vontades nós temos e não podemos realizá-las, né? Isso é importante para outras questões também. Uso de drogas. Se eu não sei dizer não, como eu vou dizer não para a droga, para o cigarro, para o álcool? Se eu não posso ser frustrado, eu vou usar meios para
para não ficar frustrado depois. Exatamente. Então, Não estou acostumado a lidar com isso. Né? São meios prejudiciais muitas vezes. E os pais não percebem, né, Thelma, que a maneira que eles estão lidando com uma questão tão simples, né, que é dar ou não presentes para os filhos, vai ter consequências para a adolescência e até mesmo para a vida profissional desse futuro adulto, né? Tudo que nós fazemos gera uma consequência. E a criança está em formação, então ela vai aprendendo, ela aprende. Então nós precisamos tomar cuidado, não que seja proibido presentear, proibido presente de Natal, não é que seja proibido, mas o que significa, né, este presente. Né? Então, o meu amor tem que ser mais importante, a pessoa tem que ser mais importante. Né? E assim o filho vai se sentir uma pessoa querida, amada, que tem significado. Você acha que esse é um fenômeno recente, Thelma? Eu acho que isso já existia, mas parece que agora está aumentando. Então, há 50 anos, acho que aí um historiador, uma pessoa que pesquise sobre isso, poderia até falar melhor. Mas há 50 anos atrás, era diferente. Hoje, a gente tem muita informação. Então, a criança recebe essas informações através da internet, da televisão, os shoppings. Hoje em dia, a gente tem muito mais. Então, cresce mais. E com o nível socioeconômico melhorando também. O poder de compra do brasileiro melhorou bastante. Melhorou. Aliás, o que a gente percebe é que toda a sociedade se adaptou a um sistema de consumismo, né? Sim. Antigamente você comprava uma máquina de lavar e aquela máquina de lavar era pro resto da vida, não é? Agora é comum você ver pessoas trocando máquina de lavar a cada 3 anos, 4 anos, né? Parece que as coisas não duram mais tanto, ou ficam obsoletas muito rápido, né? É verdade. As pessoas mudam de apartamento, deixam todos os móveis antigos e mobiliam tudo novamente, inclusive com os eletrodomésticos novos, né? Então, você não aproveita, né? Eu não sou contra o conforto. Claro. Né? Isso é bom, mas a gente tem que saber usar. Então, é bom ter um aparelho de televisão, mas não é bom ter um em cada cômodo. A família tem que ficar junta. Né? Os filhos têm que ficar junto com os pais, até para os pais poderem orientar, cuidar, porque são crianças que estão em formação. Né? Não têm ainda condições de saber o que é certo, o que é errado. Então, são os pais que fazem, que têm que fazer isso, têm que cuidar disso. Bom, há uma questão que eu acho muito importante, que muitas vezes os pais não têm dolo quando erram, né? No nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. Você pai, você mãe, será que você está percebendo, se você tem dado uma educação de consumista para os seus filhos, você se percebe nessa condição? Então, não sai daí que a gente já volta com o programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o nosso tema é consumismo e infância. A professora Thelma, nossa convidada de hoje, que também é psicóloga, estava falando sobre isso, né, Thelma? O pai e a mãe, eles têm consciência de que muitas vezes estão estimulando o filho ao consumo? Muitas vezes não. Eles querem ver o filho feliz, eles querem ver aquele sorriso
no rosto do seu filho. Mas e essa definição de felicidade, Thelma? Porque aí é que está a questão. não é? Se as consequências, né, de não dizer não para o filho agora, né, de ele só sempre ter tudo o que quer, vai gerar lá para frente um problema muito sério, né, nesse adolescente, nesse futuro adulto. Por que nós pais não temos aí essa definição mais holística do que seja felicidade? Não é só o sorriso imediato, mas é a construção do caráter. O que está errado? Por que a gente erra tanto? Eu acho que é isso mesmo que você falou, né? A gente tem que pensar, a gente tem que pensar no futuro, não só naquele momento. Né? Então, nós podemos proporcionar, né, esses momentos de alegria, mas com muito mais coisas do que um presente comprado. Com a sua experiência, você acha que os pais, por verem seus filhos pequenos, ainda crianças, eles creem que essa questão do consumismo não vai atingi-los nessa idade? Isso não vai afetá-los? Por ver que são pequenos, né? Às vezes nós pensamos, nossa, ele é tão pequeno, ele não vai entender. Não vai perceber essas coisas. Mas a criança está em formação. Então, desde que mesmo que ela não entenda agora, mas é um comportamento que ela vai... É uma sementinha plantada, né? É uma semente, é isso. E outras coisas trazem muito mais alegria, né? Se você pensar na sua vida, lá na infância, você vai se lembrar muito mais dos momentos que você passou com seus pais, das conversas, das brincadeiras, do que só do presente. Principalmente quando esse presente vem do jeito que está vindo, né? Então, sem motivo, né? Sem motivo e muito. Então, outro dia eu estava com algumas meninas com as bonecas, e aquelas bonecas não eram importantes para elas. Né? Elas levaram as bonecas, tudo, mas não tinham um significado tão importante. Elas não lembravam de quando tinham ganhado. Né? Então, não é isso não marcou. Que marca. Aquele presente não marcou, talvez. Mas aquele carinho, aquela conversa, aquele olhar, né? A atenção do pai, da mãe, isso sim marca. Agora, de que maneira você acha, se a gente não vai dar alguma coisa para a criança, ela precisa aprender a viver contente e satisfeita com o que tem, não é? De que maneira os pais podem ajudar os filhos a se sentirem contentes com o que têm, com a condição de vida que levam? Dando significado para aquilo que já tem, né? Fazendo com que eles brinquem de maneira adequada, participando deles, né? Uma vez uma mãe estava lendo um livro sobre adolescência e o filho falou, por que no lugar de ler esse livro você não fica comigo e não faz as coisas que eu faço? Então, isso é importante, né? Não é que vá brincar o tempo todo, mas precisa de momentos. Sim. Né? Momentos são mais importantes que os presentes. Claro. Né? Então, usar o que tem. A criança tem que explorar aquilo que ela tem. Eles acabam não explorando. É verdade. Porque são tantos que vão chegando, né, que não exploram o que já tem. Nós conhecemos uma mãe, né, querida, que ela fazia o seguinte, ela distribuía os brinquedos da filha em caixas grandes de tapué, né, aquelas caixas de plástico, né, de tapué não, de caixa de plástico, a caixa organizadora que se diz, né, e ela escondia, deixava uma caixa lá. Aí chegava na semana seguinte, tirava aquela caixa, guardava tudo, escondia aquela e trazia outra caixa. Então, a criança ela tinha os mesmos brinquedos, só que sempre com aquela sensação de coisa nova. Né? Quer dizer, era aproveitar aquilo que ela tinha e até mesmo para ela sentir saudade das coisas que ela tinha. Né? E poder dar valor, né? Porque tudo está muito descartável, né? É verdade. E as pessoas vão se tornando descartáveis também. Sim. Né? Uma coisa que eu vejo também em muitos pais é o medo ou talvez a preocupação de mostrar para os filhos que às vezes eles têm limites naquilo que eles podem comprar, né? Eles têm dificuldade de falar para o filho, não, meu filho, isso é caro, isso papai não pode pagar, ou então a gente vai esperar uma certa ocasião para que você tenha esse brinquedo. Por que os pais têm tanta dificuldade de revelar essas coisas para os filhos, né? Por que você acha? Porque eles acham que os filhos são muito pequenos ainda para entender, e não são. Se o pai falar com segurança, com amor,
não, isso você não vai ganhar porque o papai não pode comprar, o filho não vai se sentir diminuído, não vai ver esse pai como uma pessoa impotente, né? Nós Ou até a comparação, né? O pai do outro comprou, mas o meu pai não comprou. E vai ter sempre, por mais que você dê, sempre vai ter alguém que tem mais, né? Mas o que você dá tem que ser com significado. Né? Agora, existe uma outra prática também que a gente vê por aí, que é bastante comum, que é os pais querendo dar presente com base em mérito, não é? Não é com base em princípio de obediência, mas com base em um mérito. Então, você vai obedecer, você vai fazer isso, vai ter essa tarefa, então eu vou comprar isso para você, eu vou te recompensar pela sua obediência. O que você acha disso, Thelma? Eu acho que a criança tem que aprender a obedecer independente de ser recompensado, porque é certo, porque ela deve obediência aos pais. Sim. Ele pode até elogiar, até dar um presente depois, mas a criança... Não pode vincular uma coisa Não pode, não pode. A criança tem que fazer, aprender a fazer, porque é assim que é correto, né? E ser elogiada por isso. O elogio funciona muito mais do que fazer para ganhar. Isso vai criar também outro sistema aí de... Mesmo porque se ela não ganhar, ela não vai fazer. Né? Então. E muitas vezes a necessidade não tem condições de você estar sempre recompensando a criança porque ela arrumou a sua cama, porque ela guardou seus sapatos. A recompensa é ter o quarto arrumado. Exatamente. É sentir que Estar foi no ambiente. útil. A criança precisa se sentir útil, importante dentro daquela casa. Sim. Então, isso vai fazer dela uma pessoa mais autônoma, mais preparada, né? Ela aprendeu a fazer, né? mais consciente. Então, não arrumar a cama porque vai ganhar um presente, arrumar a cama porque isso é importante dentro da casa e ela já pode fazer isso. Claro. Entendi. Bom, agora o problema, professora, é que talvez algumas pessoas aí, alguns pais já vejam seus filhos já nessa condição, não é? E o consumo transcende o presente, né? Acho que um assunto importante a gente comentar também é a respeito de consumo de alimento, né, obesidade. Então, no nosso próximo bloco, a gente vai tentar analisar até quais são as consequências do consumismo para a vida da criança e para o seu próprio corpo. Então, não sai daí que a gente volta já. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. De fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de UHF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Agora estamos no nosso último bloco do programa Família e Sociedade com o assunto consumismo. Falamos sobre presentes, né? A nossa convidada, a professora Thelma, estava dizendo sobre a importância do presente ser alguma coisa especial, mas o consumismo pode entrar na vida da criança até pela alimentação, Pela alimentação, não é? né? Nós temos aí, quando a criança vai na lanchonete, ela ganha um brinquedo, não é? Quando ela pede, né, o combo, né? Então, você vê que o consumismo tem gerado uma geração de crianças obesas? Uma das consequências do consumismo infantil é a obesidade, né? Então, as crianças veem propagandas, os nossos publicitários são excelentes, exploram né? Isso, né? Então, eles colocam e a criança pede e o pai não nega a comida. Sim.
E acaba trazendo, às vezes, o transtorno da obesidade infantil, né? Essa questão das refeições em casa, com todos ajudando, essa coisa se perdeu também? Você acha que isso... Então, se na medida do possível, se não for todos os dias, mas tem que ter alguns momentos, né? Da família reunida, né? Seria tão bom se pudessem fazer as refeições juntos e fazer em casa, né? Um ajuda o outro. Então, deixar a mulher sozinha hoje na cozinha é impossível, né? As mulheres trabalham, têm tantos afazeres, né? Mas dá para a gente fazer isso, esse alimento vai ser mais adequado, não só cheio de afeto, mas no próprio valor nutritivo mesmo, né? Claro. A gente vê muitas ofertas, né, de produtos diferenciados e que chamam a atenção das crianças, né? O suco com personagem, é o achocolatado com outro personagem, é um que traz um brinquedinho, alguma coisa assim. Isso dá a impressão de que é mais prático a gente seguir por esses caminhos, não é? E aí ela come mais porque ela vai ganhar o brinquedo. Esse alimento nem sempre é o alimento adequado, né? Com o valor E a coisa é maligna, né? Porque você olha assim, aí custa o copo com 200 ml custa R$1. Aí o copo Ainda com tem 500 ml custa R$1,20. Aí eu falo, não, é um negocião, né? Eu preciso comprar o outro grande, copo grande. Porque na relação custo-benefício é mais vantajoso. E vai só que você mais, estaria né? satisfeito com 200 ml. Exatamente. Não precisa de meio litro. Mas aí quando você vê o valor que você está pagando, você acaba consumindo mais, empurrando para dentro, né? E agora, independentemente de idade, né? Os adultos funcionam da mesma maneira, né? E depois você tem que ser magro. É verdade, né? Então você come desafio, alimentos com muito açúcar, com muito sódio, que engordam muito, e você tem que ser magro. Então a nossa sociedade hoje em dia está bem complicada, né? Porque você tem que viver mais, mas não pode envelhecer, você tem que comer bem, mas não pode ser gordo demais. Te estimula e depois te condena. Isso. É uma frustração atrás da outra, Exatamente. né? É verdade. Conversando com os pais que você lida lá na escola, você acha que os pais se chocam quando a gente fala que é importante que os pais controlem, né, aquilo que oferecem para os filhos, né, controlem os horários de alimentação, o tipo de alimentação, até mesmo os presentes que vão dar? Você acha que os pais resistem a essa ideia de que precisa haver um controle, quando eles um equilíbrio, entendem, né? Quando eles percebem a importância disso, eles refletem e veem o quanto é importante, o quanto eles são mais importantes do que o que eles podem dar, né? A gente vive num mundo onde o amor é muito importante. Deus é amor, né? Jesus resumiu os mandamentos em amor, amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. Então, o amor é importante. Agora, como dar esse amor? Né? O que é esse amor? Né? Aliás, falando de Deus, né? Você falando de Deus é amor, e quando a gente olha para a Bíblia, ela dá uma visão muito interessante sobre disciplina e amor, né? Quando Paulo fala aos Efésios, né, de que os pais deveriam não provocar os filhos a ira, mas deveria admoestá-los, deveria discipliná-los, né? Logo me vem a ideia, aquele cenário da criança dando um show no shopping, né? O pai negou alguma coisa, ela se joga no chão e começa a berrar. Ou seja, parece que a criança que não é criada com disciplina, ela tende a ser uma criança mais irada, mais insatisfeita, mais nervosa do que a criança que é criada com disciplina, né? E o amor do pai e da mãe é incondicional. Eu vou amar meu filho, mesmo que ele faça alguma coisa errada. Eu continuo amando, a sociedade não. É verdade. Então, se eu quero que meu filho seja uma pessoa aceita, uma pessoa amada, eu tenho que cuidar para que ele seja uma pessoa agradável, uma pessoa sensata e uma pessoa saudável,
né? Uma pessoa que não tem uma compulsão, ou por alimento, ou por objetos, né? Que ele saiba como agir. E não vai dar tempo de falar, mas tem a questão da sustentabilidade também, né? Quanto mais eu compro, mais mal eu faço para o nosso ambiente, mundo, né? Que é um assunto tão em voga, né? Que a gente se preocupa tanto. Então tem muitas coisas, né? É um assunto para bastante tempo. Você está com um livrinho aí na mão, você poderia Sim. falar um pouquinho para a gente sobre ele? Esse livro aqui, olha, 7 necessidades básicas da criança. Então é um livro bem prático, é um livro fácil, com exemplos. Então o que as crianças precisam? Em nenhum momento aqui se fala que precisa ganhar muitos presentes, comer. Isso não é tudo que essência, senão né? as Não é crianças com essencial. menos recursos nunca se sentiriam amadas. Né? Amadas e felizes, Então, né? E além do mais, eu me lembro quando eu era criança, de que a gente transformava qualquer coisa em brinquedo, né? Sim. Você pegava Criatividade. o coisinho interno lá do papel higiênico, aquele cone virava um brinquedo, era a caixinha de pasta de dente, enfim. Caixinha de Isso é fósforo. um treino super importante para o raciocínio, né? Não receber pronto. Aí hoje nós colocamos na escola para ele aprender o raciocínio que ele poderia aprender em casa também, chegar já com isso pronto. Hoje os professores têm que se desdobrar para trabalhar isso que já poderia ter vindo trabalhado de muitas formas, com brincadeiras, com objetos de casa que não precisa de ser comprado, né? Então, resumindo, acho que os pais que estão aí nos assistindo precisam entender que o amor, né, ele precisa levar em consideração a disciplina e limites, né, para os nossos filhos, né? Sim. Senão, a gente vai gerar aí crianças altamente consumistas e frustradas. Professora, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui do nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que Muito agradeço. E se você tem aí alguma pergunta ou sugestão, quer participar de alguma forma, você está vendo o nosso e-mail que aparece na tela, famíliasociedade@mackenzie.br. Foi muito bom contar com a sua audiência e nós nos encontramos no próximo programa. Obrigada pela sua participação. Até o próximo programa.